Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será dado. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecerei no meu amor. Amém? Eu acredito que um dos nossos maiores desafios da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada no Evangelho de Cristo, é a constância, é permanecer fiel até que o Senhor venha. Para que lá no último dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele nos encontre com o nosso coração fiel, cheio de temor e entregue a Ele. E esse texto de João, Jesus traz essa reflexão para os discípulos, dizendo assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Só que para vocês poderem continuar produzindo, para vocês continuarem dando frutos, vocês precisam permanecer em mim. Porque todo ramo que não está alicerçado em Jesus, no seu fundamento ou na sua palavra, chega um momento que ele vai secar. Chega uma hora que o próprio Deus vai cortar e vai lançar fora. Mas Jesus declara de que, olha, mas se vocês permanecerem naquilo que eu tenho vos ensinado, naquilo que eu tenho deixado para vocês, naquilo que a minha palavra já tem fundamentado, vocês vão frutificar muito, porque vocês estão enraizados. E hoje eu queria falar um pouco rapidamente isso com vocês sobre como ser um cristão, então, que é enraizado no Senhor, que permanece no Senhor, alguém que dá bons frutos. Será que as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, olham para nós e veem em nós um ramo frutífero ou infrutífero? Será que eles enxergam em nós discípulos de Cristo que produzem bons frutos? Ou alguém que infelizmente só está vindo aos cultos de domingo, né, pastor? Porque vir aos cultos não nos faz discípulos de Cristo, mas é muito mais além que isso, meus irmãos. Jesus, e o anseio do coração dele, é que nós vivemos uma vida tão intencional com Ele, de um relacionamento tão profundo, a ponto de olhar para nós e nos enxergar como discípulos. E no verso, vou ler novamente, no verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vos podeis dar, se não permaneceres em mim. Meus amados, talvez você começou esse ano com muitos planos, com muitos projetos pessoais, né? A gente tem esse costume de, no começo do ano, fazer a nossa listinha lá de sonhos, de metas, de objetivos. Mas por mais que o seu plano pessoal seja muito bom, se ele não estiver fundamentado em Jesus, infelizmente vai chegar uma hora que vai dar errado. Vai chegar uma hora que ele vai ruir, que ele vai infelizmente fracassar. Porque se aquilo que nós fazemos não estiver no firme fundamento da palavra do Senhor, vai fracassar em algum momento. O salmista declara no Salmo 127 de que se o Senhor não é o edificador, o construtor da casa, em vão é aqueles que trabalham nela. Se o Senhor não é o firme fundamento de tudo que nós fazemos, de tudo que nós planejamos, de tudo que nós produzimos, é em vão tudo que nós estamos fazendo. Se nós não estamos com os nossos frutos arraigados em Jesus, fundamentados na sua soberana palavra, talvez seja em vão tudo que nós temos feito para o Senhor. E essa semana Jesus tem falado muito isso comigo, declarando assim: olha, os seus frutos vão demonstrar e vão revelar aonde está o seu coração. Aonde está enraizado o seu coração? Aonde você tem lançado ali o seu firme fundamento de todas as coisas? E o verso 5 ele continua declarando assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus não podemos fazer nada. Talvez as pessoas lá fora que ainda não têm o conhecimento do Evangelho que nós temos, podem até achar que elas estão indo para algum lugar, mas nós sabemos que não vai dar em nada. Mas nós que temos Jesus e temos o conhecimento da palavra, precisamos caminhar sabendo de que nós somos um ramo. E esse ramo precisa estar enraizado em quem Jesus é, para que quando as pessoas lá fora olhem para nós, elas enxerguem um ramo frutífero, um ramo que dê bons frutos, um ramo que dê um bom testemunho, um ramo que revele o amor de Jesus, que revele a bondade de Deus, como nós cantamos aqui. Nós sabemos sim que o Senhor é bom e nós provamos dessa bondade todos os dias,
mas o quanto nós temos revelado essa bondade para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, o quanto eles enxergam em nós esses bons frutos. E aí o texto continua dizendo assim, meus irmãos, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e será feito. Jesus não estava ensinando os discípulos aqui uma moeda de troca, do tipo, olha, permaneçam em mim, tudo que vocês pedirem, eu vou levar e vai acontecer. Mas antes disso, o Senhor fala, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam naquilo que vocês já têm ouvido sobre mim, permaneçam nos meus princípios, permaneçam no firme fundamento das Escrituras, para aí sim, o que vocês pedirem será concedido. Tiago 4:8 diz assim, não precisa abrir, mas só preste atenção. Tiago diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. O nosso relacionamento com Jesus não é um relacionamento unilateral, mas ele é um relacionamento de troca, mas para a gente conseguir permanecer nele, a gente precisa ter esse relacionamento real, de nos achegarmos ao Senhor, de nos aproximarmos a Ele com o nosso coração contrito, quebrantado, com oração, com jejum. E como eu me alegrei de ver que aqui é uma igreja que ora, pastor. Muito, muito, muito especial foi esse momento de oração. A gente faz realmente essas orações intencionais e saber que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Mas esse relacionamento, meus irmãos, ele é construído ao longo do dia. Não adianta a gente querer passar uma semana alheio e distante do Senhor e achar que quando chegarmos aqui no domingo vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas o Espírito Santo, ele está disponível a mim e a você todos os dias. E a nos achegarmos a Ele. De fato, sim, o Senhor pode sim dar tudo o que nós pedimos, mas se nós tivermos um relacionamento real com Ele. E ele continua dizendo assim no versículo 8. Nisto o meu Pai é glorificado, em que des muitos frutos. Assim vos tornei os meus discípulos. Olha que precioso esse versículo. Que o Pai é glorificado pelos frutos que nós demos. Pelos frutos que nós produzimos, nós podemos glorificar o Pai. E como isso? E eu perguntei isso para o Espírito Santo. Como eu posso glorificar o Senhor com os meus frutos? E o fruto, amado, não tem só a ver, ou não é só unicamente para as pessoas que nós ganhamos a Jesus, mas os frutos têm a ver com a nossa vida diária. O quanto nós produzimos os frutos do Espírito Santo no nosso dia a dia. O quanto nós podemos glorificar o Senhor sendo alguém que carrega o fruto da alegria, da paz, do amor, da fé, da paciência, da bondade. Alguém que possa glorificar o Senhor na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho. Nisto o Pai pode e deve ser glorificado. A partir do momento que nós começamos a revelar os frutos do nosso coração diante dele. E apontando sempre para Jesus, porque ele termina dizendo assim, olha, assim vos tornarei os meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecerei no meu amor. Olha, assim vocês se tornarão os meus discípulos. E ser discípulo de Jesus, queridos, é apontar para quem Ele é apontar o caminho para Ele, é as pessoas olharem para nós e elas enxergarem esse Cristo que nós seguimos. Ser discípulo de Jesus é revelar quem Ele é, por onde nós passarmos. E isso está totalmente ligado aos frutos que nós temos produzidos. E onde estão os nossos ramos? Onde nós estamos alicerçados? Onde nós temos enraizado a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos? Aonde estão os nossos ramos? Está na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus? Ou talvez está em outro lugar? Sabe o que é interessante? Que ele começa dizendo o texto assim, de que há um processo de poda, de que o fruto que está nele, mesmo permanecendo nele, sendo limpo pela palavra, também precisa ser cortado. É como se Jesus declarasse assim, olha, o Pai precisa dar uma podada em vocês, porque Ele ainda precisa tirar algumas coisas que é da carne, que ainda há em vocês. E a poda nada mais é do que a gente aceitar e compreender os processos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A poda às vezes vai doer um pouco.
A poda às vezes vai gerar algumas renúncias, algumas perdas. A poda às vezes vai nos levar para um lugar de jejum e de oração. A poda às vezes vai ser o Senhor talvez pedir para a gente entregar um sonho e Ele nos dá um sonho muito maior, sabe, pastor? De talvez a gente esteja com algo tão assim e o Senhor nos dá algo muito mais grandioso. Mas isso é fruto de uma poda nele. De alguém que se sujeita à sua palavra. E de alguém que permite que o Espírito Santo trate o ramo que você é. O Espírito Santo molde o nosso caráter, o nosso comportamento, a maneira como nós falamos, como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós servimos a Jesus na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, que nesse ano de 2025, permita-se ser podado pelo Senhor. Permita-se ser podado pelo Espírito Santo, sabe? Para que Ele possa nos moldar segundo quem Ele é. Para que Ele possa nos moldar segundo o caráter do Seu Filho, que é Jesus. Que é o molde perfeito, que é o padrão perfeito de quem Jesus é. O Senhor, Ele se coloca nesse lugar de a videira verdadeira. Porque fora dele, amados, tudo é na verdade uma grande mentira. Se nós não estivermos nele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, tudo que nós fazemos fora disso, uma hora vai ruir. E esse não é o desejo do Espírito Santo, mas que o anseio dele é que a sua vida, a sua casa esteja enraizada em Jesus e que você produza muitos frutos. E quero ler também o texto de Salmo 1. Vamos lá, por favor. Salmo 1, verso 3. Diz assim: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Essa árvore sou eu, sou você. Essa árvore que somos nós, plantados perto de uma água, a água que flui do trono de Deus. A água a qual Jesus se revela à mulher samaritana como uma fonte de água a jorrar. Que quem está perto dessas águas, ainda que passe muito tempo, ainda que a sua folhagem esteja até murcha, ainda que o desânimo bata na sua casa, ainda que seu coração talvez fique entristecido com algo, ainda que você por vezes até se distraia do plano e do propósito de Deus para a sua casa, mas junto a essas águas há um tempo de produzir o fruto. Há um tempo onde aquilo que você faz será bem sucedido, porque você está enraizado em Jesus. Porque você está produzindo um fruto de excelência, um fruto que revela quem o Senhor é. E não quero me delongar, mas para terminar, eu queria que você voltasse comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim, verso 17. João 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós outros, ainda que por pouco tempo. O mundo não mais me verá, porém me vereis, porque eu vivo e vocês também viverão. Por enquanto até aqui. Queridos, Jesus aqui, ele está anunciando a vinda do Espírito Santo aos discípulos. E ele declara de que, olha, há um Espírito da verdade, que aqueles que estão lá fora, que aqueles que estão no mundo não conhecem. Mas a vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei em vocês e com vocês o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso Ajudador, o nosso Intercessor. E depois, se você quiser continuar lendo esse texto na sua casa, Jesus vai declarar para os discípulos o seguinte: o Espírito Santo, esse que eu vou deixar com vocês, é aquele que os ajudará em todas as coisas e os lembrará daquilo que eu vos ensinei.
Ou seja, nos dias em que a gente talvez esteja mais aflito, no dia que a gente não está conseguindo ser um ramo frutífero, no dia talvez que a aflição bateu no nosso coração e a gente talvez não conseguir permanecer em Jesus, nós temos um amigo e um intercessor chamado Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda em todas as coisas e que hoje, meus irmãos, ele pode te levar perto dessas águas de fonte da vida eterna e ao cheiro dessas águas a sua árvore começar a brotar e gerar bons